Isaac com medo de que alguém mexesse com a mulher dele e matasse ele por causa dela. Isaac, ele diz, é minha irmã. Ele não disse que era sua esposa, mas Abimeleque viu pela janela que Isaac estava brincando com a sua esposa, com Rebeca, e ele viu, ele está me mentindo. Olha que interessante isso, a mesma mentira de Abraão, só que pior, porque Abraão disse a mesma coisa para Abimeleque, sobre Sara, ela é minha irmã, e ela era na verdade, meia-irmã de Abraão, não era irmã mesmo, era só talvez de parte de pai. E olha que interessante, Isaac repetiu o mesmo erro do pai. Diga comigo, repetiu o mesmo erro. O mesmo padrão. O que aconteceu na vida do pai, aconteceu na vida do filho. Só que o filho agora fez uma mentira ainda maior, porque ela não era nem meia-irmã dele. E eu quero que você entenda que Isaac fez uma coisa ainda pior, e ele fez isso sem ver o pai fazer. Isso é mais interessante ainda, porque isso aconteceu antes dele nascer. Diga comigo, antes dele nascer. Então ele não o fez porque tinha visto o comportamento do pai. Ele fez porque o pai abriu um precedente legal para que ele repetisse o mesmo erro. É por isso que nossos pecados precisam ser cobertos pelo sangue de Jesus, para que os nossos filhos não paguem pelos mesmos erros que nós. A Bíblia diz que a maldição sem causa não se cumpre. E entenda, é muito interessante como as coisas se transmitem de geração em geração. Quer você perceba ou não, alguma das inclinações, e eu já preguei sobre isso aqui, estão enraizadas dentro de você. E aquilo que está enraizado dentro de você, você tem que cuidar, para que não continue através da vida dos teus filhos. Eu já vi muita gente que tem luta na mente, e o filho ou a filha tem luta na mente igual ao pai. Mesmo problema se repetindo. Mesmo problema, o que se repetia na vida do pai, se repete na vida de um dos filhos. É por isso que nós precisamos estar em Cristo e levar nossos filhos a Cristo, para que nenhum comportamento geracional possa ser arrastado para as próximas gerações. E no verso 12, e aqui eu já vou encerrar essa passagem bíblica, no verso 12, diz assim: Isaac semeou naquela terra, e mais tarde eu vou voltar nesse assunto. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu o cêntuplo, diga comigo, 100 vezes 1. E a Bíblia diz, e o Senhor o abençoou, e engrandeceu-se o homem, e enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Quem prospera é invejado, quem cresce é invejado, quem está melhorando muito de vida é invejado. Quando você é um Zé Ninguém, sabe? Ninguém se preocupa se você tem ou se você não tem, mas você começa a ter um pouquinho, e as pessoas começam a invejar. E diz aqui, e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Isaac só saiu de Gerar porque o próprio rei daquele lugar mandou ele sair. Daí ele entendeu que era Deus mandando ele sair. Sabe o que eu acho interessante aqui nessa palavra? É que havia fome, como no início da passagem nós lemos. Havia seca em toda a terra. Mas Isaac semeou, diga comigo, Isaac semeou. E colheu 100 por 1. Aí a gente se pergunta, meu Deus, estava ruim para todo mundo, mas para Isaac estava dando certo. Porque quando você está
em um lugar designado por Deus, você está numa direção de Deus, o que você semear vai prosperar. Em outras palavras, Deus diz: eu te alimentarei na fome. Sabe, pare de falar da fome. Pare de falar das condições ruins que está esse mundo. Pare de falar, sabe, dos medos que os homens estão. Pare de falar de guerra. Sabe por quê? Porque isso não tem nada a ver com você. Se você estiver numa direção de Deus, Deus está com você. Deus vai te alimentar na fome, porque isso não tem a ver com o seu ambiente. Isso não tem a ver, sabe, com aquilo que Deus colocou na tua vida. Então não se trata do ambiente que eu estou, se trata da coordenada que Deus mandou eu estar. E o que me chama a atenção é que a razão pela qual Deus o abençoou tanto é que Isaac semeou uma semente naquela terra. Ele semeou uma semente que Deus abençoou. E ele teve rebanho e gado, além de muitos servos. E os filisteus o invejaram. Eu quero que você diga: tudo começa com uma semente. Tudo começa com uma semente. O que você tem semeado na vida dos teus filhos? O que você tem semeado no teu propósito? O que você tem semeado aonde Deus disse para você estar? Porque nós estamos sempre prontos a receber, mas temos dificuldade de semear. Temos dificuldade, sabe, de receber de Deus algo. Todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, os filisteus os entupiram, encheram de terra, já para Isaac não usar. Olha a maldade, para que ele não pudesse dar água para o rebanho dele. E Abimeleque disse a Isaac: afaste-se, porque tu é muito mais poderoso do que nós. Eu quero que você entenda, Deus em todo tempo estava preparando isso. Em todo tempo Deus estava tramando isso. Tudo aconteceu na vida de Isaac. Deus queria tirá-lo de perto de Abimeleque, mas primeiro Deus precisaria mostrar para Abimeleque, para aquele povo, que Deus estava com ele. Eu entendo uma coisa: quando Deus está tramando algo, Ele não pode lhe revelar o que está fazendo. Guarda isso no teu coração. Quando Deus está trabalhando nos bastidores, Ele não pode dar todas as respostas para você. Diga para o irmão que está ao seu lado: tem coisas que você não vai compreender. Tem coisas que você não vai compreender. E não tente entender, tá? Porque Deus está trabalhando em algo. E Deus trabalha em silêncio. Deus não é que nem nós, que quando vai fazer alguma coisa posta nas redes sociais: olha eu aqui na França. Não, Deus não é assim. Deus trabalha em silêncio. Talvez nós deveríamos aprender com Deus a trabalhar em silêncio também.